Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Eu tomo a escritura que se encontra na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, verso 10, para a nossa meditação nesta manhã. Então, o nosso interesse é procurar fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque o nosso desejo é cumprir aquilo que Paulo nos disse, que é nos apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, não se envolver em coisas questionáveis e procurar agradar a Deus, porque, como disse Josué, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá lá. Nós aprendemos que o importante não é a quem vencer, o mais importante é como vencer. Então, o como é que faz a grande diferença. Uma vez que você saiba como lutar, como vencer, então não importa muito contra quem você vai lutar, já que você sabe como vencer. Então, saber como vencer é a coisa mais importante. E nós temos as nossas ferramentas com as quais lutar, com as quais vencer. Nós temos, obviamente, a palavra, porém, a palavra é o mapa, é o norte, é o guia. Porém, nós não administramos a palavra, nós usamos a palavra para administrar a nós mesmos. Nós não adaptamos a palavra ao nosso ser. Nós adaptamos o nosso ser, nós moldamos o nosso ser com a palavra. Então, nós temos 5 sentidos no espírito e nós temos que moldar, adaptar, lapidar esses 5 sentidos do espírito com a palavra. Tudo bem, nós temos 5 sentidos no corpo também, e temos os quais são tato, olfato, paladar, visão e audição, e nós temos um único sentido na alma, o qual é dominado pela fé ou pela dúvida. Mas o que vai definir se esse sentido da alma é dominado pela fé ou pela dúvida é a forma como nós lidamos com os 5 sentidos do espírito. Os 5 sentidos do corpo têm alguma influência? Tem, mas nem se compara com as influências que os 5 sentidos do espírito causam na nossa vida. Então, os sentidos do espírito são consciência, raciocínio, imaginação, memória e afetos. Estes 5 sentidos, se eles não forem bem administrados, eles podem causar a nossa queda. Porém, se esses 5 sentidos forem bem administrados através da palavra, eles podem nos levar à vitória. Importante entender isto. Importante entender que nós estamos em uma dimensão humana e nós estamos na maior batalha jamais pelejada. Sabemos que esta maior batalha jamais pelejada, ela é travada na mente, e é na mente que esses 5 sentidos do espírito estão.
Embora esta batalha seja espiritual, porém esta batalha ela é travada na mente, através dos 5 sentidos do espírito. Então, a forma como você administra esses 5 sentidos do espírito é o que vai definir quanto de vitória ou de derrotas que você terá. Então vamos falar um pouco hoje sobre a consciência. Obviamente, não dá para falar sobre os 5 sentidos do espírito em uma única programação, porque o nosso tempo é bastante limitado. Mas vamos falar hoje apenas sobre o sentido da consciência. O salmista Davi, no Salmo 16, verso 8, Davi disse: Tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Por isso nunca vacilarei. Bom, obviamente o que Davi está dizendo não é literalmente que ele pegou Deus, tirou Deus do trono e colocou Deus na frente dele. Obviamente que não. O que Davi está dizendo, tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim, Davi se tornou consciente da presença de Deus. Então, uma vez que Davi estava consciente da presença de Deus, então ele deixou de vacilar tanto quanto vacilava antes. Porque o ser humano, se ele tivesse consciência de que Deus o está observando o tempo todo, então ele pensaria 2 vezes antes de fazer determinadas coisas. Como aquele menininho, 2 colegas eles estavam andando pela rua e eles viram um fruto em uma árvore, em uma residência ali no quintal. Então um coleguinha disse para o outro: eu vou pegar aquela fruta lá, mas se alguém aparecer, você assovia, me dá um assovio. Se alguém for me ver na árvore, você assovia para eu descer. E então ele correu, subiu na árvore. Quando ele ia pegar a fruta, o coleguinha assoviou e ele desceu correndo. Ele olhou, não viu ninguém e falou: mas não tem ninguém, por que você assoviou? Ele falou: tem sim, tem alguém que está te vendo. Ele falou: aonde? Ele falou: lá em cima. Deus está te vendo. Então, é uma historinha simples, infantil até, mas que nos traz uma consciência de um fato que é uma grande realidade. Embora ninguém possa estar te vendo, quando você está ali entre 4 paredes ou em determinado lugar, sem ninguém ali, porém sempre existe alguém te vendo. Aliás, mais de uma pessoa. Tem sempre 2 pessoas, Deus e o diabo. O diabo para te acusar e Deus é quem vai te julgar. Então, quando você coloca Deus diante de você, você se torna consciente de que você está sempre sendo observado. Então, isto causa um freio moral. Isso te faz refrear as suas emoções. Essa consciência modela o seu comportamento. O ladrão de bancos, ou seja qual for o ladrão, se ele soubesse, se ele tivesse consciência de que tudo que ele está fazendo está sendo filmado e isto será
este filme será passado para condená-lo, ele jamais faria isso. Se o adúltero soubesse que ele está sendo filmado, não importa o quanto ele se esconda com o amante, com a amante, não importa onde ele vá, a câmera de Deus está sempre filmando e ele será condenado e julgado e condenado ao inferno por adultério. Se ele soubesse disso, se ele tivesse consciência disso na hora do ato, ele jamais faria isso. Então, a pessoa, se ela soubesse que está sendo gravada, filmada quando está mentindo, quando está trapaceando, ela jamais faria isso. Então, tomar consciência desse fato, isso modela o nosso comportamento. É o que Davi disse: tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim, por isso nunca vacilarei. Então, esse sentido da consciência, ele pode ser usado para o nosso bem ou para o nosso mal. Então depende muito de como nós usamos esta consciência. Nós poderíamos falar um longo tempo sobre este único sentido, o sentido da consciência, o quanto o diabo usa ele para nos prejudicar. Mas eu quero falar nesta reflexão o quanto nós podemos usar esta consciência a nosso favor. Lembre-se, não importa onde você vá, não importa o que você faça, Deus está sempre te observando. E tudo que você fizer de bem, não há nada que você faça de bem para agradar a Deus que Ele não veja e que Ele não te recompense por isso. E não há nada que uma pessoa faça de errado que ela não pague por isso. Então, uma vez que você se torna consciente de que você é filmado, observado 24 horas por dia, então esta consciência refreia as nossas emoções, refreia o nosso comportamento. Então façamos como Davi, coloquemos o Senhor diante de nós, para que a gente nunca vacile. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.